poder cobrir a Vou taba. segurar para você. E ela é cheia de manha, minha verdade. filha. Olha isso, o que é a prática, né? Deu uma quebradinha. Deu uma Ao vivo é quebradinha, assim. não tem- pode. Não, isso Não, não tem que pode. fazer direito. Isso vai para os erros de gravação de fim de ano, hein? Olha o vídeo cacetado aí. A massa errada A aí. massa errada, vídeo cacetado. Lembrando que quem quiser ir contratar o serviço da Gleice para fazer festa, vamos falar o telefone de novo de contato, Gleice. 3521-5601 ou 9222-9031. Me explica uma coisa, essa massa a gente compra o quê? Por quilo, como é que é? Por balde. Por balde? Tem um balde Sai na de... faixa de quanto aproximadamente cada O balde? balde dessa de 4,5 kg está saindo na faixa de R$ 62,00. massa? Um bolo desse suporte que você vai fazer pra gente, você pode vender a quanto? Esse aí eu vendo por 60. R$60. É o quê? O quilo, no caso, né? Não, eu trabalho como se fosse por pessoa. Ah, Tá? tá. Quantidade de pessoas. Essa Porque aquilo é receita, no muito caso, esse complicado. bolo, ele aproximadamente para quantas pessoas serviria? Isso aí daria umas 20 pessoas Umas 20 tranquila. pessoas. Na TV Sul não daria para 20. Aí eu soube de um senhor que aqui ao lado, na hora que eu cheguei, ele, nossa, esse bolo de verdade, ele colocou até o dedinho, né? É, né? Aí ele falou assim, Selma, Ah, tá. ele até desligou o Falar telefone. nisso, quem tá hoje no moda de viola, ô Elusa? Quem está hoje no Moda de Viola são os filhos de Minas. Isso. Vão estar hoje no Moda de Viola. 8 você da não noite. perca. Abraço, homem dos cabelos de algodão, Anselmo Scandiani. Vamos lá, o piso do chá da tarde, será que agora dá certo? Vai, se Deus quiser. Vamos ver. Lembrando que daqui a pouquinho, logo depois da receita, você vai poder conferir as imagens. O pessoal está achando que podem ser anjos que estão no céu da Suíça. E um bate-papo da Elusa muito interessante sobre medicamentos genéricos, para você ficar por dentro e saber mais sobre medicamento genérico. O que, que é, o que, que não é. Muito importante esses dois. Enrolou, né? Essa enroladinha ela também deu na hora que ela foi botar Eu esse tenho, É. mas é bolo, porque às né? vezes ela... Às vezes quebra mesmo. Quebra Deixa eu te mesmo. ajudar aqui, segurar por Não, baixo. se você me ajudar, eu acho que você vai me atrapalhar. Toma. Porque eu já vou... Não, aqui já tem meu esquema. Isso. De repente, você Só dá se- uma giradinha. Não, eu só vou e- segurar mesmo para poder não escorregar. Isso. Agora deu certo, ó. E olha como que a cor combina uma com a outra e olha o encaixe como fica perfeito, gente. Muito legal isso. Vamos ter que fotografar depois, antes de consumir, nós vamos fotografar esse bolo, porque vem coisa legal por aí, tô achando. E como vem. Enquanto a Gleice faz esse acabamento, então, Elusa, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Pedi o Japão para jogar essa matéria rapidinho, aí, uma matéria super rápida, para vocês conferirem o que aconteceu no céu da Suíça que a Google captou através de uma fotografia. Enquanto a Gleice faz esse acabamento, a gente volta já. Rodou aí. Meus amigos, minhas amigas, a informação chega e a gente vai passando para você. O que é isso no céu da Suíça? Uma curiosa imagem que se assemelha a duas pessoas caminhando nas nuvens. Foi capturada pelo Street View, serviço de visualização de mapas do Google, no céu da pequena cidade de Quarten, da Suíça. Está dando o que falar. Acima da bela paisagem de uma estrada que margeia um rio europeu, entre montanhas, sob um céu acinzentado que indica a presença do inverno na região, a figura reforça comentários que já correm via internet de, quem sabe, uma manifestação divina. É um pássaro? É um avião? O site Gawker vai além do famoso bordão do Superman e pergunta se um objeto flagrado em essa nuvem, na imagem do Google Street, pode ser divino. É claro que a possibilidade de ser divino pode ser até uma brincadeira do site. Mas essa mancha na foto inspira realmente muitas possibilidades. É bom lembrar que a imagem não parece de Jesus Cristo, porque a imagem que conhecemos de Jesus Cristo é uma imagem renascentista. E, na verdade, não pode ser essa imagem do Cristo verdadeiro. E você? O que acha? O que pode ser? Dê a sua opinião. A informação chega e a gente traz para você. O que você achou, Elusa? Eu achei muito interessante, mas a gente precisa saber se não é montagem, né? Enfim. Estudiosos, o pessoal já está estudando as fotografias e as imagens que também foi filmado
e até agora não encontraram nenhum tipo de montagem, não. É realmente mais uma curiosidade dessas que aparece por aí, não é verdade? Vamos falar sobre esses remédios genéricos enquanto isso? Vamos falar sobre genéricos, então, aqui com a Aline. Aline, muito obrigada por estar aqui conosco. Agora, fala pra gente, Aline, o genérico, quando o médico passa a receita, vocês como farmacêuticos podem indicar o genérico? Bom, existe uma lei para isso, né? Não é qualquer medicamento que a gente pode trocar pelo genérico. Existem medicamentos de referência. A gente só pode intercambiar o genérico com o de referência. Fora isso, não pode haver troca. Então, para que o nosso telespectador entenda, Aline, o genérico, ele tem a mesma fórmula do que o remédio que o médico passou, que não seja o genérico. É isso? Isso, ele tem a mesma fórmula. O genérico passa por testes de biodisponibilidade, bioequivalência, que a gente chama. Então, ele passa por testes rigorosos para poder entrar no mercado. E ele tem a mesma fórmula do medicamento de referência. Agora, uma outra coisa que a gente gostaria de saber. Nós temos visto aí em todas as televisões falando sobre os remédios falsificados. Como que a gente fica sabendo? Nós vamos chegar numa farmácia e saber que aquela farmácia ali tem um remédio genérico que a gente pode confiar. Olha, de um modo geral, os medicamentos genéricos são confiáveis. O que às vezes os médicos indicam são alguns laboratórios. Tem laboratórios que os médicos, vamos dizer assim, preferem, né? Mas quanto à qualidade, eles, para entrar, tem que ter fazer testes, né? Então, eles são confiáveis. Agora, os médicos, eles vão prescrever, né, os medicamentos e no balcão as pessoas têm que orientar os consumidores quanto à procedência, mas assim, não pode haver a troca. Tá, agora eu entendi então. Ela quis dizer o seguinte, se o médico passa o remédio, você tem que ter naquela fórmula aquele remédio. Isso. Não é isso? Porque senão não vai fazer também o efeito. Aline, toda farmácia é obrigatoriamente ter lá um farmacêutico? Sim, todas as farmácias devem ter um farmacêutico em horário integral, um ou mais farmacêuticos, dependendo do horário que a farmácia fica aberta, credenciados com CRF, tudo legalizado. Agora, uma outra coisa, às vezes a gente tem tanto medo, né, de tomar um remédio genérico. Será? Porque genérico fica parecendo pirata. Será que esse remédio genérico, ele vai fazer o mesmo efeito do que o outro remédio? Explica isso pra gente, para que a gente não tenha dúvida. Faz o mesmo efeito? Faz o mesmo efeito, o genérico é de confiança, sim. Eu tinha me perdido um pouco, porque eu ia falar um pouco do medicamento falsificado que você me perguntou. Então tá. Então a gente estava até fazendo uma divulgação com os médicos a respeito de medicamentos falsificados. Então as pessoas têm que olhar se tem a validade, se tem um registro do Ministério da Saúde. Às vezes alguns medicamentos têm até uma raspadinha que você raspa e ele tem um símbolo original e tal. Então é isso que eu ia falar antes, mas a sua pergunta final, a última pergunta, os medicamentos genéricos são de confiança, como eu te falei, eles passam pelos testes. Alguns médicos também têm algumas restrições quanto a prescrever genéricos ainda, uma coisa que a gente tem que respeitar, mas no geral não tem problema, só tem que haver um respeito quanto à prescrição médica, porque tem algumas vezes em que os atendentes trocam os medicamentos pelos similares da receita, por uma questão de comissão, alguma coisa assim. Então, essa é uma preocupação dos médicos também. Quando eu faço a visita médica, eles sempre me falam sobre isso. Isso é uma coisa muito séria, né, Muito Aline? séria. Porque então, você está mexendo com um tratamento que foi designado pelo médico. Aí mexeu, né? Olha só, eu quero agradecer muito. Aline, você trabalha em qual drogaria? Trabalho na Drogazil. Pois é, eu quero agradecer muito a Drogazil, que nos dispôs de trazer aqui uma farmacêutica, que é a Aline, para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. Então, quando a gente for comprar um remédio, que você for comprar o genérico, exija, né, Aline, que ele tenha a mesma fórmula que o remédio que o médico passou. Não é isso? Isso. Eu queria agradecer, grande abraço. Muito obrigada por essa informação, muito obrigada a todos vocês que se dispuseram a mandar a Aline aqui pra gente. Sucesso pra você. A Aline parece uma menina, não é verdade? Já é aí uma farmacêutica. Samuel, já tá saindo aí
a nossa surpresa? Já realmente está saindo. Agora ela cortou mais um círculo, né? E agora ela vai pintar, não é isso? Não é isso? Fazer Vamos um lá? trabalho ainda. Isso. Isso aí, que tipo de tinta é essa? É a anilina? Anilina, um corante, né? Corante. Com uma essência. Você está usando qual tipo de essência? Essa aqui de baunilha neutra. Olha que interessante. Você está pretendendo fazer o que, Gleice? Uma toalha. Ah, tá. Olha que interessante. Lá nisso, convidar a Aline para comer um pedaço de bolo com a gente daqui a pouco. Não com vai certeza, embora. Fica aí para saborear. Porque aqui a gente tem um problema muito sério, é o seguinte, quando acaba o programa, o estúdio, ó, fica lotado. querendo Ai, meu Deus, experimentar. e vai chegando ao final, é uma É bom que eu vou pena. voltar mais vezes. Olha isso. Olha que coisa boa. Tá, Gleice, quando você está trabalhando, fazendo todas essas coisas, fala pra gente um pouquinho sobre essa parte da terapia também, de estar trabalhando com as mãos, né? Nossa, é maravilhoso. Eu me esqueço de tudo. Transmite assim uma paz. Pra mim eu sou assim, cada trabalho que eu entrego é como se fosse um filho que eu tivesse gerado. Ai, que legal. Eu me isso. sinto assim. Então tento chegar igual o Samuel falou, perfeição. Perfeição a gente não é. Porque perfeito para mim é só Deus. Mas a gente tenta chegar próximo à perfeição. Então, enquanto a Gleice vai adiantando aí, fazendo esses riscos, fazendo essa toalha, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, a gente vai girar com a notícia através do mundo, aí no nosso giro pelo mundo das notícias curiosas, e a gente volta já. Não é isso, Lusa? Vamos lá então, solta o giro. Eles voltaram. Não adiantou. A proibição do fumo em lugares públicos na Grécia completou um mês. Mesmo assim, os cinzeiros voltaram às mesas de alguns restaurantes no país. Os donos das casas ignoram a lei, dizendo que não podem correr risco de perder mais clientes, com a economia frágil do jeito que está agora. A multa para os restaurantes varia de 100 a 10 mil euros, o equivalente a 235 e 23.500 reais. Mas essa dona de bar diz que vale a pena arriscar. Estou preparada para pagar a multa, porque não tem outro jeito. Já sofremos um grande prejuízo nos negócios. Essa não é a primeira tentativa da Grécia de proibir o fumo em lugares públicos, mas é o esforço mais agressivo do governo nesse sentido. Além dos donos dos estabelecimentos, os fumantes também podem ter que pagar multa se forem pegos fumando em local proibido. A França se prepara nesta terça-feira para um novo dia de protestos e greves contra os planos do governo para a reforma do sistema de previdência do país. O 6º dia de protestos desde setembro visa pressionar o governo a desistir de elevar a idade mínima para a aposentadoria de 60 para 62 anos e de 65 para 67 a idade para o recebimento de aposentadoria pública total. O presidente francês Nicolas Sarkozy afirmou que não abrirá mão da reforma, mesmo com a escalada dos protestos e com a ameaça de falta de combustível em todo o país por conta de bloqueios a refinarias. E anunciou ainda a formação de um gabinete de crise com ministros para adotar medidas de emergência. O projeto de reforma da Previdência deve ser votado pelo Senado francês ainda esta semana. Apesar da aprovação ter sido esperada inicialmente para quarta-feira, acredita-se que o debate pode se alongar até o fim de semana. A britânica, que foi filmada jogando uma gata no lixo, foi condenada por um tribunal britânico a pagar 250 libras.